E a dica de leitura de hoje não é um livro, mas são dois livros, ou melhor dizendo, dois volumes de uma mesma história. Hoje a gente não vai falar diretamente sobre um livro de história, mas um livro que é um documento histórico e também que é um livro para se divertir bastante aí, que é a história do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Sim, meus amigos, hoje vamos falar de Dom Quixote. E Dom Quixote é um livro que, cara, é muito divertido. Por quê? Bom, primeiro porque ele é um livro, assim, bastante moderno, né? É um livro do Renascimento e que ele nasce para fazer uma crítica ao momento antigo, né? O Dom Quixote de La Mancha é um livro que vai tirar um sarro, isso é uma sátira do que eram os contos de cavalaria, né? Então ele vai tirar um barato aí de todas as histórias que tinha lá, das crônicas do rei Arthur, né? Da demanda do Santo Graal, nos personagens como Lancelot, Galahad, entre outros personagens aí clássicos das canções de gesta, né? Bom, primeiro vamos pensar o seguinte: Miguel de Cervantes era um militar espanhol antes de ser aí o grande escritor, né? E da sua vida militar ele vai tirar ideias, né, para poder desenvolver essa história, principalmente por circular pela área campesina da Espanha, né? E lá ele resolve fazer essa sátira das histórias de cavalaria. Por quê? Porque na Espanha nunca teve cavalaria de verdade, né? Você tem as histórias de El Cid, né? O herói da Reconquista, mas isso aí já é de uma cavalaria tardia, né? Já é do período da Reconquista, século XV, né? Enquanto aí as canções de cavalaria faziam referência lá a século XI, século XII, né? Às vezes até antes, século IX, né? E na Espanha, quando chega a cavalaria, ela já é decadente. Bom, então vamos lá. Narrando um pouquinho da história, para entender, se você não conhece sobre Dom Quixote de La Mancha, né? Se você esteve numa caverna aí a sua vida inteira e nunca ouviu falar desse personagem, Dom Quixote, né, era um velho louco, né? Era um sujeito que era um fidalgo, né? Era um sujeito de nobreza, e que um bisavô dele um dia tinha sido cavaleiro. E ele adorava ler canções de gesta, adorava os contos de cavalaria. E num determinado momento, em meio à loucura senil dele, ele decide que ele será cavaleiro. Ele pega a armadura do avô, que já estava do bisavô, né, que já estava toda enferrujada, desgastada, faltando peça, não tinha sequer um elmo, né? Na loucura dele, ele pega ali uma bacia de barbeiro para ser o elmo, né? Que vai, na verdade, o elmo vai se perder no meio das aventuras, né? Acaba sendo destroçado, o que sobrou do que era o elmo, que era um troço bem sem vergonha, e ele troca ela por uma bacia de barbeiro no meio das suas aventuras, né? Acreditando ser um elmo dourado, né? E para começar o percurso dele, ele vai encontrar um escudeiro, né? Que era o Sancho Panza, que era pior do que a loucura do Dom Quixote, né? O Dom Quixote era louco, o Sancho Panza era um idiota, né? Era um tonto da aldeia que se ilude com a promessa de virar governador de uma ilha, né, como escudeiro de um cavaleiro, e segue Dom Quixote nas suas desventuras aí. Dom Quixote também tem o seu cavalo alazão, né, o Rocinante, né, nome que deriva do termo rocin, né, cavalo de carroça, né, o nosso popular pangaré, né, que vai ser o Rocinante do Dom Quixote. E ele também tem uma dama a quem ele dedica suas vitórias, Dona Dulcinea del Toboso, que na verdade era uma lavadeira da aldeia onde ele morava. E Dom Quixote, no meio da sua loucura, vai circulando ali pela região da Mancha e vai se metendo nas desventuras mais desgraçadas, né? Pensa em enfrentar um exército islâmico que está inventando uma série de ovelhas, né? Pensa que está enfrentando um gigante, está enfrentando moinhos de vento e assim por diante, né? Não vou ficar dando todos os detalhes aqui da história, mas o primeiro volume do Dom Quixote da La Mancha fez um sucesso tremendo, né? Justamente por contar uma história de um personagem comum, né? Cercado de populações
comuns, justamente nesse mundo novo, onde essa burguesia vem surgindo ali e que é formada por uma série de personagens bastante pitorescos e muito realistas escrevidos aqui pelo Cervantes no seu livro, sempre ridicularizando essa imagem da nobreza, né? A nobreza tresloucada aí que acreditava ainda estar vivendo no seu período de auge enquanto estava combatendo um moinho de vento, né? Fez tanto sucesso o primeiro livro aqui do Dom Quixote de La Mancha que o Cervantes acabou enfrentando um problema quanto às publicações de sua história, porque vão começar a aparecer outros autores, né, que vão se autodenominar Miguel de Cervantes e vão escrever continuações para a obra do Cervantes, né, para o Dom Quixote de La Mancha. O Cervantes ficou bastante incomodado com isso, tanto que ele foi lá e escreveu o volume 2 do Engenhoso Fidalgo. Aliás, o começo do volume 2 é muito curioso, porque começa ali numa taverna, né, onde dois personagens ali começam a falar sobre o primeiro livro, né? E um deles fala, olha, muita gente, né, já se passou pelo Cervantes dizendo que ia contar o final da história do Dom Quixote, né? Mas são todos eles mentirosos, né? Eu conheço Cervantes, eu conheço o Dom Quixote, eu vou te contar qual que é a verdadeira história do Dom Quixote de La Mancha. Então, o segundo livro é a narrativa de dois caras numa taberna, né, conversando sobre qual seria o real destino do Dom Quixote de La Mancha. Inclusive, o Cervantes deu um jeito de ninguém mais escrever outras histórias sobre o personagem tão querido dele. Se você não quer saber aí sobre qual que é o destino do Miguel de Cervantes, eu não acredito que existe spoiler de livro de 300 anos, né? Mas tá lá, né? Aqui está o alerta de spoiler, né? Na hora que eu fizer assim com a mão é que eu acabei com o spoiler, certo? Aí você pode desligar o som a partir de agora e volta quando eu bater a mão. Então vamos lá? Se você não quer spoiler, desliga o som agora. Se você está me ouvindo, então você quer saber qual que é o final aqui do destino do Dom Quixote de La Mancha? Pois é, Cervantes matou Dom Quixote. E assim, matando, não tinha mais como continuar a história. Agora vamos trazer de volta o pessoal aí que resolveu desligar o som para não ouvir o fim de Dom Quixote de La Mancha. Beleza, então volta com o som aí, meu nego. Volta com o som que eu vou terminar aí a narrativa sobre o Dom Quixote sem te dar o spoiler do final do livro. Então, Dom Quixote acaba ganhando uma repercussão muito maior ainda depois do primeiro livro, tornando assim uma obra completa que vai fazer um sucesso estrondoso não só na Espanha, mas em toda a Europa, que vai se divertir horrores com as doideiras aí do fidalgo maluco, né? Do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, se tornando um livro extremamente popular, não só entre aquela camada letrada, mas inclusive entre aquelas pessoas que paravam para ouvir as histórias de Cervantes, caminho que era extremamente popular ali na Europa do Renascimento. Cara, e aí? Você curtiu a dica de hoje? Se você curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Se você não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa é a Prateleira do Suetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu nego, você deveria estar lendo um bom livro.